E aí, Alexandre Borges, muito bom dia para você também. Concorda? Não tem ninguém botando nem um pezinho para fora das 4 linhas da nossa Constituição, que recentemente foi mais uma vez, emendada, amarrada, recosturada. Tá mais parecendo uma colchinha de retalhos, né? Bom dia, Stephanie. Saudações rubro-negras para você. Bom dia, Rafael. Bom dia, Molica. Bom dia a todos. Ele gosta de uma provocação. O cara provoca, né? Não, é liberdade de opinião, não é liberdade de provocação, o nome do quadro. É melhor eu não falar nada, porque eu acho realmente que um time que tem o Arrascaeta tem uma vantagem indevida. Acho que a gente precisa ver isso. Mas, enfim... aliás, Rafael, torcendo muito pro Corinthians hoje contra o Fluminense. Só o Fluminense consegue fazer isso comigo. Enfim, olha, o Molica lembrou muito bem a frase do Marx, eu vou lembrar uma do Mark Twain, que é: a história não se repete, mas ela rima. E a gente, infelizmente, pode estar vivendo uma rima da história com a volta desses ataques, que eu diria chavistas, à Constituição, à ordem democrática, ao Estado de Direito, ao equilíbrio entre poderes, de um presidente que convive muito mal com as regras democráticas, né? Isso não é algo que ele se mostre confortável. Ele está sempre tentando puxar, esticar a corda para tentar, de certa forma, mudar o que é o próprio entendimento do que é a função do Poder Executivo. O Poder Executivo, por exemplo, ele tem uma função muito importante de, literalmente, executar o orçamento, né, da União e gastar o dinheiro público para gerenciar o país. Mas hoje essa função está praticamente terceirizada para o Congresso, para o Arthur Lira, que é uma espécie de co-presidente do Brasil e que assumiu muito das funções administrativas e de gestão do país, que é algo que o presidente não é muito afeito, né? Ele não é particularmente um político trabalhador, mas especificamente ele não gosta dessa parte mais administrativa, o que em tese é para isso que ele foi eleito, né? Foi para administrar o país. Então isso, de certa forma, ele terceirizou para o Arthur Lira, falou: ó, toca o barco aí, segura as pontas para ninguém vir me atrapalhar e faz o que você quiser aí com o dinheiro do Brasil. E como ainda sobra mais tempo depois de fazer isso, o que ele vai fazer? Ele vai olhar para o judiciário e tentar, de alguma forma, usurpar atribuições do judiciário. Eu sei que se repete toda hora, mas não custa repetir a frase de Rui Barbosa: a Suprema Corte tem direito de errar por último. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que ninguém acha que o judiciário é perfeito, é impossível de errar, o judiciário não merece aqui e ali críticas pontuais, técnicas. É perfeitamente possível. Fazer isso é da democracia. O problema é quando você questiona a própria instituição da independência do judiciário, quando gente vai para a rua pedindo AI-5, quando gente vai para a rua pedindo o fechamento do Supremo Tribunal Federal. A gente lembra daquele episódio triste do cantor Sérgio Reis, não sei se a gente ainda pode chamar de cantor ou ruralista, enfim, onde ele foi flagrado com os áudios dizendo que tinha que invadir a Suprema Corte, de certa forma, ameaçar fisicamente os ministros da Suprema Corte. Então isso, lamentavelmente, essa cultura autoritária, ditatorial, antidemocrática está presente em alguns segmentos da sociedade e a gente esperaria das lideranças políticas do país um exemplo de democracia e não de fomentar alguns dos piores sentimentos da sociedade, que infelizmente existem em qualquer sociedade. Tem aqui, tem na Finlândia, tem na China, tem na Argentina. Claro que em qualquer lugar que você for, você vai ter gente que preferia viver sob um regime de força por N motivos, que não cabe no escopo aqui do comentário. Mas a gente gostaria do Brasil, que tem uma tradição democrática, apesar de alguns golpes de Estado, a própria República ter sido fundada num golpe de Estado, o Brasil, aos trancos e barrancos, vai tentando manter a sua democracia funcionando e a gente deveria estar melhorando, aperfeiçoando os instrumentos democráticos e não retrocedendo. A relação do presidente com o judiciário lembra muito a relação que ele tem com qualquer outro assunto. Quando, por exemplo, na pandemia, a gente ia discutir vacinação, medicina, ciência, ele buscava o quê? Ele buscava as Nise Yamaguchi, ele buscava as Capitã Cloroquina, ele buscava não técnicos engajados na ciência, mas gente que falasse o que ele queria ouvir, né? Por isso que ele acabou, depois de demitir 2 ministros da saúde, um deles não ficou nem um mês no cargo, Nelson Tais, ele botou um general da ativa fiel a ele.
ele. Com o judiciário é a mesma coisa. Em vez de tentar entender como as leis funcionam, ele fica chamando aqui e ali algum jurista que diga o que ele quer ouvir. E, lamentavelmente, até juristas de algum renome, por exemplo, abraçaram aquela tese absolutamente estapafúrdia de que o artigo 142 da Constituição brasileira autorizava golpe de Estado. Pelo amor de Deus. É óbvio que não existe nenhum artigo da Constituição Nacional que autorize golpe de Estado. Isso é uma interpretação assim tão lisérgica que é até difícil de comentar. Então, assim, nós estamos num momento onde a gente tem alguém que não entende as leis, como foi dito pela Rosa Weber, inclusive no seu discurso de posse como presidente do STJ, desculpa, do Supremo Tribunal Federal, do Supremo. Ela recentemente falou isso, ela falou que muitas críticas feitas ao Supremo são injustas e são feitas por pessoas que não compreendem as leis. Nós temos um exemplo cabal disso nesse discurso que nós estamos comentando.